Meus irmãos, eu quero convidá-los ao texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Pedro 4:10 é o primeiro verso que vamos partilhar nessa manhã. Todos acharam? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém. Que Deus nos abençoe ao pensarmos sobre sua palavra. Meus irmãos, o que necessitamos para viver? O que a gente precisa para viver? O que acalma o nosso coração e nos faz nos sentir mais seguros e menos agitados? O que quando você adquire, quando você tem, quando você toca, quando você experimenta, o teu coração fica mais tranquilo, fica mais em paz? O que esperamos alcançar para que a gente se sinta realizado na vida? O que a gente espera ter e que no dia que a gente tiver, a gente vai dizer assim: puxa, agora sim eu me sinto realizado. O que nos falta na vida que ainda não temos? Ou o que um cristão da América necessita para viver? Ou o que um cristão da África, da Ásia, do Oriente Médio ou do Brasil precisa para viver? O que nós necessitamos para viver? Eu quero citar o pastor Ricardo Barbosa. Ele diz assim: cresce cada dia mais a sensação de que aquilo que necessitamos para a realização pessoal, felicidade ou segurança não é mais a graça de Deus e seu amor revelado em Cristo Jesus. Cresce cada dia mais a sensação de que aquilo que necessitamos para a realização pessoal, felicidade ou segurança não é mais a graça de Deus e seu amor revelado em Cristo Jesus, mas o acesso aos meios que garantirão a realização dos nossos sonhos. Essa frase é do pastor Ricardo Barbosa. O que o Ricardo está querendo dizer, e eu quero usar a frase dele para dizer a mesma coisa que ele quer dizer, é que não se trata de contestar
os benefícios ou o proveito das coisas que a gente pode ter, alcançar. Por exemplo, não se trata de não desejar ser casado. Você tem que desejar ser casado e você tem mesmo que entender que o casamento trará uma realização para uma dimensão da sua vida que você, como solteiro, ainda não tem. Logo, o casamento é uma boa coisa a ser desejada. Você não tem que não desejar ter uma situação econômica melhor do que a que você tem. Você tem mesmo que desejar ter uma situação econômica melhor que você tem, porque não há mal nenhum em ter mais bens e suprimento para cuidar da sua casa, para suprir sua necessidade econômica, a necessidade dos seus filhos. Não há problema com isso. Não há problema nenhum de imaginarmos, meus irmãos, que alguma dessas coisas, ou seja, os relacionamentos, os bens, a perspectiva profissional, enfim, seja lá o que for, que algumas dessas coisas possam nos trazer realização. Agora, há um grave problema quando nós, por não termos certas coisas, achamos que nos falta tudo na vida. Ou há um grave problema quando nós não temos certas coisas e por não termos estas coisas achamos que Deus falhou conosco e que isso é imperdoável. A questão é, para nós cristãos, a questão é, para nós que depositamos nossa vida nas mãos de Deus, Deus nos garante um suprimento de vida, seja qual for a circunstância que vivemos. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo. A questão é que, bom, eu vou batalhar por dinheiro, mas se eu não tiver dinheiro, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou batalhar por saúde, mas se eu não tiver saúde, a minha graça te basta, meu filho. Eu sei que o suprimento da graça de Deus é suficiente para mim perambular feito pela vida. Entende isso? Eu vou batalhar para ter mais segurança, para ter uma casa num condomínio, num bairro melhor, uma casa mais segura, uma casa... Não há problema nenhum com isso. Mas se eu estiver vivendo num campo de guerra, a graça de Deus me supre nesse lugar onde eu estou vivendo. O que parece que o Ricardo está dizendo é que, de alguma forma, nós cristãos não confiamos mais na graça de Deus. Não confiamos mais que a graça de Deus é suficiente. Não acreditamos mais que a graça de Deus é tudo o que precisamos, em essência, para viver. Entende isso? Eu falei sobre o Evangelho 2 domingos atrás e eu decidi falar sobre a graça nesse domingo e no próximo domingo, na esperança, meus irmãos, de que Deus me dê para mim, nova consciência da sua maravilhosa graça. E eu não quero ter só uma nova consciência. Eu quero ter uma nova consciência e uma nova experiência. Eu quero ouvir e quero ver manifestações da graça de Deus sobre a minha vida daqui para as próximas semanas. E quero convidar você a essa experiência também. Eu me percebi que precisávamos entender melhor o poder da graça. Precisávamos relembrar o quanto a graça de Deus é suficiente para cada um de nós e para cada uma das circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, 2 situações bem trágicas foram citadas aqui há pouco. Um moço que foi morto pelos seus cães e uma moça que perdeu seu marido no mês seguinte ao seu casamento, depois de anos de espera.
Que resposta temos para essa família e que resposta temos para esta mulher? Talvez a única resposta que a gente poderia oferecer fosse essa. Olha, quando um homem chamado Paulo, quando um homem chamado Jó, quando um homem chamado Jesus, quando um homem chamado João, chamado Pedro, quando um homem, nós diríamos assim, existem muitos homens que viveram grandes tragédias, grandes perdas, e quando eles passaram por isso, houve uma resposta a eles. E queremos compartilhar com vocês a mesma resposta que Deus deu a eles. E a resposta foi essa: a minha graça te basta. Conhecer o meu favor por você, conhecer o meu amor por você, é suficiente para você enfrentar essa desgraça na sua vida. E nem conseguimos explicar exatamente como é isso, porque não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se vive. É uma coisa que se experimenta. Então, o meu desejo é que você experimente a graça de Deus. E que, ao experimentar a graça de Deus te faça superar essa tragédia. O que dizer para uma mãe que está lá no velório do filho morto pelos cães? Aqui no Girassol. Que bom que a irmã Maria não me ligou para esse funeral. Existe um tanto de situações que não se tem respostas para a vida. E a resposta das Escrituras para essas circunstâncias é: a minha graça é suficiente para isso. Ela é bastante para lidar com isso. E aí, uma outra palavra é que a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, me parece que quanto mais exposto à fraqueza nos sentimos, quanto mais fragilizados pela vida nós somos e pelas circunstâncias, mais Deus dispensa poder e graça para que a gente sobreviva e enfrente a coisa. Então, se na lógica humana você sobe, então quanto mais, se você quer ficar mais longe do sofrimento, maior você tem que ser, mais bens você tem que ter, mais longe das pessoas, mais recursos você precisa entesourar para se proteger do mundo. Na lógica das Escrituras Sagradas, quanto mais você reconhecer a sua fragilidade, quanto mais você reconhecer a bondade de Deus sobre você, maior Deus fará você. Mais força você receberá, mais graça você vai alcançar, mais recursos para sobreviver a essa vida. Porque a irmã Aninha disse muito bem: obrigado, Senhor, porque estamos vivos essa semana. Ninguém de nós morreu, meus irmãos. Os nossos filhos não foram embora essa semana. Seu marido está vivo, sua mulher está viva. E podia ter sido nós. Meus filhos fizeram uma viagem de 2.000 quilômetros essa semana. Saindo de São Paulo, 00:30, 1h, todos cansados, para visitar o sogro, o pai do nosso genro, que está lá no Rio Grande do Sul. E a gente fica aqui: Senhor, tem misericórdia, porque as estradas não são boas. E quando eles ligam, eles dizem assim: chegamos em Curitiba. Ufa. Chegamos no Rio Grande do Sul. Ufa. E agora tem a volta. Porque nós não temos controle. É a graça de Deus que nos supre. É a graça de Deus. Eu queria ter poder de curar, ou o dom de cura. Eu gostaria muito de ter esse dom. O dom de libertar alguém de uma enfermidade.
e poder ver essa pessoa voltar à vida normal. Pela graça de Deus. Mas eu não tenho. O apóstolo Paulo vai orar dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais esse espinho na minha carne. Alguns dizem que o espinho na carne dele era cegueira, não é? Outros vão interpretar literalmente como um demônio que lhe afligia o tempo todo. E Deus fala assim: não, meu filho, isso aí é para você crescer. Não vamos discutir esse assunto. Toma o seu paracetamol e fica quieto. Ô Senhor, mas meu fígado está quase arriando. Meu filho, nós não vamos conversar sobre isso. É bom que você tenha dores, para que você aprenda a depender de mim. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, nessa semana, comecei a pensar sobre isso, e o que eu percebi é que a graça de Deus tem muitas faces. Imagina uma coisa com muitos lados. Imagina um cubo assim, cheio de lados, né? Como chamaria, professor, essa figura geométrica? Deve ter algum nome, né? A graça de Deus é assim, eu chamei a graça de Deus de bombril. Foi a única coisa que me veio à mente. Você sabe o que é bombril? Bombril tem? Então, a graça de Deus é isso aí, bombril. Ela tem muitas faces, ela tem muitos lados de interação conosco. Ela nos alcança, ela nos supre, ela nos toca, ela nos revela o amor de Deus de um zilhão de formas, de muitas formas. De mais de 1000 formas. E aí, como é que você fala num sermão de 40, 50 minutos, 1 hora? Eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar esse assunto nessa manhã. Eu só precisava que Deus me desse como começar esse assunto. E talvez desejar que você continue a pensar nesse assunto durante essa semana, a outra semana e a outra semana. Aliás, Edson, se prepare para falar da graça de Deus no último domingo de setembro. Essa é a sua parte. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando assim, quer ver só? Eu trouxe alguns significados da palavra graça para você, para compartilhar com você. Graça significa algo sem preço. Ou seja, você recebeu de graça e de graça você vai dar. Graça é algo que não tem preço. Graça significa também agradecimento. Em muitos textos bíblicos, graça significa, e tendo dado graças, ou seja, graça significa que Deus te deu e agora você agradece a Ele. Eu agradeço pela graça que Deus me deu. É uma via é um vai e vem. Eu recebo e eu dou de volta a Deus. Graça também significa favor de Deus. Ou seja, a graça de Deus estava sobre ele. Quando eu digo assim, essa mulher é uma mulher agraciada. Esse homem, essa família é uma família agraciada. Eu estou dizendo que a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus está sobre essa família. E assim nós podemos dizer, eu me sinto agraciado por Deus. Sabe aquela sensação de que você fala assim, Senhor, eu não merecia estar aqui, eu não merecia tudo isso, eu não merecia ter isso. É isso que a graça quer dizer. Você é uma pessoa agraciada, sem mérito. Graça também significa virtude divina. Alguém cheio da graça é alguém que recebeu a virtude de Deus sobre sua vida. E a graça é essa virtude, é esse empoderamento que não vem de você. Você o acolhe, você o recebe como vindo de Deus, essa virtude mesmo. Graça também significa caminho de fé. As Escrituras vão dizer, continuem
na graça de Deus. Ou seja, não saia debaixo do guarda-chuva da graça. A graça de Deus é a bondade de Deus. É esse guarda-chuva, fiquem debaixo desse guarda-chuva. Não saiam debaixo do guarda-chuva da graça de Deus. Tem uma denominação que gosta de dizer assim: quando eu conhecia esta graça, quando eu vim para esta graça, eles estão dizendo assim, quando eu vim para esta igreja, quando eu conheci esta igreja. Então é mais ou menos isso. Só que o guarda-chuva é bem maior do que a gente pode imaginar, né? Graça também significa obra de Cristo. Somos salvos pela graça. Graça significa o que Cristo fez por você. Esse gesto de bondade, de amor, esse gesto de doação de Cristo. Somos salvos pela graça. Então, graça aqui significa obra de Cristo. E graça também significa generosidade e bondade. Será que eu não falei isso ainda, não é? Pela sua graça fomos salvos, pela sua bondade fomos salvos. Então, graça é sinônimo de bondade, de generosidade de Deus. Pela sua graça fomos salvos, pela sua bondade fomos salvos. Isso também é graça. Por isso que eu falei que graça é igual ao Bombril. Desculpe a minha... eu tinha que ser simples mesmo. Agora eu quero convidar você para, junto comigo, conhecermos algumas faces da graça de Deus. Eu começo agora e termino no final do mês de setembro. Hoje nós vamos falar sobre apenas 4 faces da graça de Deus. No domingo que vem eu espero falar sobre 6 outras faces da graça de Deus. Então, corre lá para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Eu acho que você deve ter esse texto decorado na sua mente, mas eu quero lê-lo com você, João 3,16. A conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade religiosa judia. A conversa acontece pessoalmente e de modo privado. Jesus começa a conversar com Nicodemos sobre como entrar no reino de Deus. E diz a ele que é necessário que se nasça de novo. E Nicodemos não entende como é que se pode nascer de novo, porque ele já é velho, vai entrar de novo no ventre da mãe, não dá. Jesus então lhe explica que é necessário nascer da água e do Espírito. E o Nicodemos continua sem entender isso e pergunta: como pode ser isso? Jesus o interpola dizendo: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E aí Jesus faz uma declaração que ficou como sendo talvez o centro da fé cristã. No verso 16 ele vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nasça de novo, não pereça, ganhe uma nova vida, tenha uma vida eterna. Jesus está dizendo para Nicodemos que a grande face de Deus, a grande bondade de Deus está manifesta no ato de Deus, por tanto nos amar, nos dar seu Filho, para que a gente pudesse de novo ter uma natureza que se aproximasse da dele, experimentar uma natureza que nos fizesse filhos dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
Essa, meus irmãos, é a primeira face da graça. A face que diz que Deus me ama. A face que revela o quanto Deus se importou conosco. A face que desmistificou aquele Deus rancoroso, aquele Deus irado, e se abriu para um Deus que deu seu próprio Filho. Essa é a face mais encantadora de Deus, revelada por sua graça. A conversa entre Jesus e Nicodemos remete a gente, meus irmãos, a um contraste entre a interpretação da lei e a generosidade, a amabilidade do Evangelho nas palavras de Jesus. E eu volto a dizer aos irmãos que a graça é, de fato, o termo que melhor define a boa notícia. A boa notícia é: Deus ama você. E não importa o que você faça. Deus decidiu amar você do jeito que você é. E nada que você faça o fará te amar menos, e nada do que você queira fazer o fará amar mais. E ele sacramentou isso, e ele manifestou essa bondade em Cristo Jesus. Nunca houve nem haverá um Deus que se entregue por seus adoradores. Não faz sentido um Deus que se sacrifica por aqueles que o servem. Mas a primeira face da graça é essa. Um Deus que se torna homem e por aqueles que lhe feriram, ele mesmo se entrega, ele mesmo se doa. Nenhum outro Deus faz isso. A divindade espera que os seus adoradores venham até ele. A divindade espera que eles se sacrifiquem por si. Mas a primeira face da graça é essa, Deus se sacrificando por nós. Daí as Escrituras dizerem assim: porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós mereceria esse amor. Nenhum de nós faria por merecer. A cabeça de Nicodemos é a cabeça da interpretação judaica. É a cabeça da religião judaica, aonde você faria algo a Deus e Deus te daria algo em troca. É a cabeça de que eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, eu contribuo com Deus, eu me comporto corretamente diante de Deus, então Deus estende sua mão a mim, então Deus abençoa a minha casa, a minha família, então Deus abençoa a minha vida. Só que a declaração de Jesus acaba com esse sistema meritório. O que Jesus está dizendo é que Deus amou de tal maneira que não poupou o seu único filho para que você, de alguma forma, para que você que o crê, para que você que o aceita, para que você que o enxergue assim, seja feito filho de Deus. E agora não há mais mérito. Porque, diga uma coisa, como é que a gente faz com os nossos filhos quando eles nos aborrecem? Deixa de ser filho? Você pode mandar embora um empregado quando ele te aborrece. Você pode até mandar embora o seu marido se ele te aborrecer muito. Não pense muito nisso, meu bem. Mas um filho você não consegue mandar embora. O Deus revelado pela graça amou primeiro. Ele se expôs primeiro. Ele se fragilizou. Ele se vulnerabilizou. Ele tomou o lugar daqueles que deveriam servir, daqueles que foram feitos por ele. E isso é uma coisa escandalosamente graciosa. Não há um Deus como esse, nunca haverá um Deus que se ofereça por aqueles que deveriam o servir. A graça
manifestou a face de um Deus que é amor e não ira. Um Deus que o amou primeiro, sendo o objeto do seu amor indesejável. Eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre o Islã e sobre o Evangelho de Jesus. Irmãos, as notícias que acabam chegando para o nosso hemisfério ocidental são as piores notícias sobre o Islã. De modo que essa palavra muçulmano, para você soa o quê? Quando eu digo muçulmano, você lembra do quê? Ok? That's ok? É isso que a gente lembra. Mas não é isso. O que esses radicais estão fazendo seria similar a nós abrirmos a Bíblia no livro de 1 Samuel, aonde Deus manda Saul invadir a terra de Amaleque e matar todas as crianças, todos os bois, todas as mulheres e não deixar nada por lá. Seria como se nós lêssemos as Escrituras no Antigo Testamento e saíssemos com um 38 na mão. Deus mandou a gente invadir, né, aquele bairro e matar todo mundo. Porque está escrito aqui na palavra. O que você diria sobre isso? Se eu fizesse uma interpretação dessa? O pastor bebeu, né? O pastor está louco. Precisa ser internado. Isso é uma interpretação extremamente radical. Tá certo? Das Escrituras. A maior parte dos muçulmanos não fazem essa interpretação. Mas alguns grupos radicais se valem de uma interpretação como essa para fazer o que estão fazendo. Eu não sei se você assiste o jornal, se você tem visto a internet, mas tem acontecido coisas cruéis demais, meus irmãos. Quantos aqui têm acompanhado essas notícias e visto essas notícias? Eu pensei em trazer um vídeo para vocês, mas eu não tive coragem de ver. E há uma semana eu não passo um dia sem me lembrar daquelas imagens. Agora é preciso que seja dito que o Deus muçulmano não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Não é. A face de Deus não é a mesma. A graça de Deus não é a mesma. O favor de Deus não é o mesmo. Para a mente muçulmana, Deus continua sendo um Deus de mérito e demérito. Entende? Para a mente da maior parte dos muçulmanos, Deus continua sendo um Deus que exige de você um tanto de obrigações e que, se você cumprir essas obrigações, você vai estar bem com Ele. Mas se você não cumprir essas obrigações, Ele vai ficar triste, muito chateado com você, a ponto de, dependendo do que você deixar de fazer, Ele se afastar de você e abrir mão de você. Pastor Ed René esteve na África recentemente, compartilhou numa das mensagens, já tinha comentado isso também, em outro momento que estávamos juntos. Ele estava pregando aos pastores na África muçulmana. E aí falando da graça de Deus aos pastores lá. E os pastores falaram assim: mas pastor, se a gente falar que o evangelho é isso, todo mundo vai fazer o que quiser na igreja. Porque o ser humano só responde ao medo. Você precisa se sentir ameaçado para vir à igreja.
Você precisa se sentir ameaçado para dar o dízimo. Você precisa se sentir ameaçado para correr atrás de Deus para salvar a sua pele. Então, se falarmos de um Deus que te ama, seja como for, ninguém vai vir na igreja, porque ficou fácil. Não é verdade? E essa interpretação de um Deus assim foi a mesma interpretação que fizeram do Deus da Bíblia, do Deus de Jesus, quando nós éramos menores. Não é, Josué? Foi esse Deus que nos ensinaram. Foi o mesmo Deus. Quer ver? Quer ver só? Eu vou cantar uma musiquinha aqui. Vocês não fiquem bravos comigo não, tá? Porque eu não sei cantar direito. É coisa de criança, mas explica bem isso. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, olhinho, o que vê. Há um Salvador no céu que está olhando para você. Cuidado, mãozinha, onde pega. O que estamos